No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito controverso e sombrio que marcou a história da humanidade: a eugenia. A eugenia é um termo criado pelo cientista britânico Sir Francis Galton. Ele era um antropólogo, matemático, meteorologista e estatístico inglês. Ele também era primo do Charles Darwin, isso mesmo, o criador da teoria da evolução, e foi com base nela que ele chegou ao conceito da eugenia. Galton acreditava que a raça humana poderia ser melhorada caso fosse evitado cruzamentos indesejáveis. E com base nessa ideia racista e no conceito de seleção artificial, ele propôs a eugenia em 1883. Ela surgiu como uma teoria que visava melhorar a humanidade através da seleção de características desejáveis hereditariamente. A palavra eugenia deriva do grego, que significa bom em sua origem ou bem-nascido, com duas vertentes principais: a eugenia positiva e a eugenia negativa. A eugenia positiva defendia a melhoria das gerações futuras, promovendo a reprodução entre indivíduos com características desejáveis, como saúde, inteligência e talentos. A eugenia positiva tinha como propósito um futuro brilhante para a humanidade. Já a eugenia negativa visava o aspecto ideal eugênico, ou seja, ela visava diminuir os seres que não eram considerados eugênicos, todos aqueles que possuíam uma cor de pele mais escura ou possuíam uma deficiência ou coisa do tipo, tentando impedir a procriação ou casamento entre eles para que eles não conseguissem passar a sua linhagem adiante. Infelizmente, a eugenia negativa foi a que mais impactou e que mais foi praticada. Durante o regime de Hitler, essa ideia foi elevada a extremos horríveis, levando ao Holocausto, pois eles acreditavam que certos grupos étnicos raciais eram inferiores, e seguindo essa ideia, os nazistas perseguiram vários grupos e massacraram eles, o que foi marcado como um dos piores eventos que ocorreu em toda a história. Mas além do nazismo, outras ideologias como fascismo e ultranacionalismo usavam a eugenia para justificar os seus atos racistas ultrapassados. No início do século XX, o Brasil testemunhou o surgimento de um movimento eugênico liderado por médicos, engenheiros, jornalistas e membros da elite intelectual do país naquela época. Inspirado nas ideias de Sir Francis Galton, eles buscavam a eugenia como uma forma de melhorar as condições do país naquela época, acreditando que excluir negros, asiáticos, imigrantes e deficientes era uma forma de criar uma nação do futuro, povoada apenas por brancos de descendência europeia. O médico e sanitarista Renato Kell é considerado o pai da eugenia aqui no Brasil, onde ele propôs várias ideias para a dominância da raça branca. Dentre as ideias dele, podemos citar a regulamentação do casamento, sendo obrigatório fazer testes, e o direito ao divórcio caso o parceiro tenha alguma doença genética. Além disso, ele pregava as ideias eugênicas nas escolas e fazia testes mentais com crianças para detectar características indesejáveis. Para os eugenistas, as mulheres eram vistas apenas como procriadoras. O movimento de eugenia no Brasil foi apoiado por diversas figuras populares daquela época, como o Júnior de Mesquita, que era o proprietário do jornal O Estado de São Paulo; Arnaldo Vieira de Carvalho, o fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo. Inclusive, ele dá nome para a famosa Avenida Doutor Arnaldo de Carvalho, que fica no centro da capital paulista. O jornalista Roquete Pinto, que naquela época era um dos principais comunicadores. E o mais infame Monteiro Lobato, o escritor, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo e várias outras obras. Inclusive, ele escreveu um livro sobre a eugenia e era amigo pessoal de Renato Kell. Nesse livro, o Presidente Negro fala sobre o negro que assumiria a presidência da Casa Branca em 2228 e reuniria todos os brancos para exterminar os negros do país. No início do século XX, existia muito preconceito no Brasil, pois os negros só tinham sido libertos em 1888 com a Lei Áurea. Além disso, nessa época, haviam vários imigrantes chegando de várias partes do mundo, o que faria o Brasil cheio de pessoas inferiores na visão das ideias eugênicas. Porém, ainda assim, existiam pessoas dessa época que eram contra
essa ideia, como o Manuel Bonfim, que escreveu um livro chamado A América Latina, Os Mares de Origem, onde chamou a eugenia de uma falsa ciência e expôs o preconceito dos europeus em relação aos americanos. A história da eugenia nos ensina que nunca devemos deixar o preconceito e a intolerância se perpetuarem e que nunca devemos fazer o L, e que devemos construir um futuro mais justo e de uma sociedade igualitária. Hoje em dia, a eugenia é rejeitada pela ciência, porém, devemos tomar cuidado com as tecnologias que estão vindo por aí, como a inteligência artificial, a reprodução assistida e a manipulação de genes. Com isso, o vídeo vai se encerrando por aí e falou!